Ok, pessoal, boa tarde para todos. Damos início aí ao nosso encontro sobre o assunto que está muito em evidência no mundo todo, que é a ESG, e a gente aqui, baseado na apresentação dos expositores, vamos dar um enfoque da ESG no sentido da integração do agronegócio e o meio ambiente com uma relação completa. A governança, ela atua junto com o meio ambiente e com o agronegócio. E sobre esses assuntos, já que o Brasil tem um capital natural gigantesco em que está atrelado todos os negócios, né? A preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade do agronegócio junto ao meio ambiente, né? E sem governança você não consegue que isso se coloque em prática. Então, os desperdícios, né? E nós, como temos um patrimônio natural, vamos chamar assim, né? Em função do nosso clima, em função das nossas energias, onde tem a biogás, onde tem a biomassa. Então, esses assuntos vão ser muito bem falados, mas sempre na visão do ganho em cuidar do planeta e para gerar mais empresas, mais empregos, que é isso que a gente precisa, mas mantendo realmente os níveis mais baixos na questão do carbono e a preocupação com a sustentabilidade do planeta, né? Então, nosso encontro será iniciado com o Leandro Guerrizi, que vai falar a questão da gestão ambiental. Depois temos aí o Vidal, Fernandes Vidal, que vai falar da governança, o interesse do investidor estrangeiro em projetos de ESG e no nosso país. Depois teremos também o Ricardo Sirotsky. O doutor Ricardo vai falar sobre a questão do valor dos intangíveis, né? O Brasil é uma marca, mas existem várias marcas que não são o nosso Brasil, não são o nosso capital e o nosso patrimônio social, né? Então, o Ricardo vai falar um pouquinho sobre esses intangíveis, como isso deve ser registrado nas demonstrações das empresas. E no final, nós teremos também a participação da doutora Tatiane Romana, que vai contemplar a questão da redução da carga fiscal para as empresas que se preocupam com a ética, com o ambiental, com o agronegócio e a integração deles junto com a governança. Então, eu passo a palavra aí para o Leandro, que inicia. No final, quem tiver alguma pergunta que quer fazer, a gente vai ter um espaço para responder as perguntas. Então, quem tiver pode remetê-las, que a gente vai tentar respondê-las no final do evento. Muito obrigado a participação de todos. E, Leandro, por favor, dê início aí ao nosso encontro, a nossa reunião de trabalho. Olá a todos, boa tarde. Eu espero que o som esteja chegando bem, a imagem chegando bem. Primeiro é um prazer agradecer aqui ao pessoal da Lopes Machado, BKR Lopes Machado, pela oportunidade de estar trazendo, né, o conceito ESG. E isso, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: isso não é moda, isso não é um processo que vai passar, não, isso veio para ficar. E veio para ficar por um motivo muito simples. Isso já acontecia muito antes de todo o processo pandêmico que nós estamos vivendo, que o mundo todo está vivendo, né? Nós já tínhamos essa característica, as empresas estavam buscando, ou tinham dentro das suas instituições, um departamento que cuidava de meio ambiente, outro que fazia responsabilidade social, tinha governança, e, na verdade, o sistema... Leandro, seu som está cortando.
o empresário, caso... Bom, vê se melhorou agora. Melhorou assim? Sim, melhorou. Melhorou. Então, o que está acontecendo, né? Esse sistema ele veio para unificar esse processo e, na verdade, é claro que nós temos que trazer maior lucratividade, aumentar essa lucratividade nas empresas. Com a pandemia, isso se tornou muito mais evidente. É claro que é muito mais evidente. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar as empresas de uma outra forma. Ela não olha somente pelo processo do lucro. A sociedade quer saber o que a sua empresa está fazendo pelos outros. Como é que ela está interagindo? Qual é a sua responsabilidade? O que ela cuida de meio ambiente? Então, nós estamos partindo de uma premissa que tudo isso agora é unificado. E a sociedade cobra muito isso. Ela cobra. E eu posso dizer a vocês o seguinte, não haverá mais espaço para as empresas que não estiverem adequadamente com a sua área ambiental, que não estiverem adequadamente desenvolvendo um bom programa de responsabilidade social. E aqui eu quero fazer uma chamada. Responsabilidade social, ela é diferente, muito diferente de filantropia, né? Isso é talvez um dos maiores problemas que nós enfrentamos quando nós estamos diagnosticando uma empresa para colocar o sistema para funcionar. Isso é complicado, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de filantropia muito diferente, muito. E uma das coisas que eu alerto muito quando nós estamos diagnosticando a empresa é o seguinte: o que serve para uma empresa nem sempre vai servir para outra. Tem que haver um diagnóstico único para cada empresa. Então, o que serve para mim não serve para o Mário, não serve para o Vidal, não serve para o Ricardo, não serve. Eu tenho que diagnosticar isso, eu tenho que levantar para saber quais são as reais necessidades das empresas. E isso tudo vai trazer um outro suporte. Qual é o suporte? É todo um conjunto para aumentar essa lucratividade. Investimentos não se não tiveram uma busca tranquilos. Eu só queria que vocês me dissessem se pode apresentar. Se está aparecendo. Está aparecendo, sim. Está aí, né? Então, quando nós colocamos o processo ESG como melhoria de lucros, né? Na verdade, o nosso intuito é como é que eu vou aplicar esse processo, como é que eu vou entrar nesse processo e como é que a minha empresa vai ter uma lucratividade em cima disso. O empresário hoje, devido a essa pandemia, devido a todos os processos que foram instalados, né, no país, ele precisa hoje se readequar ao lucro. Ele precisa se readequar à continuidade da sua empresa. E aqui eu quero deixar uma palavra para vocês quando se fala em sustentabilidade, porque ESG, né, se trata de meio ambiente, trata da área social e da governança. Então, quando eu falar de sustentabilidade, é claro que eu penso em meio ambiente, mas hoje eu coloco as empresas da seguinte forma: sustentabilidade corporativa. Sempre tentando responder, o empresário talvez tenha essa pergunta todo santo dia e noite, perguntando o seguinte: como é que a minha empresa vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Leandro, Sim. coloque em modo de apresentação, vai ficar mais visível, por favor. Mas ela está em modo de apresentação. Pelo menos para mim está aparecendo. Bate um F5 aí, por favor. Se não, tira o compartilhamento e torna a fazer. Desculpe interromper, mas só para ficar melhor, tá?
Espera aí, então deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Agora, parar. Vê se saiu agora. Parar de compartilhar. Deixa eu colocar novamente aqui. Ele está aparecendo no PowerPoint e aí você tem que mandar apresentar, o F5. Foi? Bom, então, continuando aqui o que nós estávamos comentando, era o seguinte, eu queria só dar algumas definições para o sistema ESG. O que é o ESG no universo corporativo brasileiro, né? Esse nosso, deixa eu só voltar aqui, que está acertando aqui, é isso mesmo. Aqui. Como é que eu vou fazer? Espera aí. Coloca a tela inteira. Compartilha. Não coloca o PowerPoint, coloca a tela inteira. Espera aí. Agora tá... Gente, tecnologia é muito bom, mas a gente acaba se enrolando. Espera aí que eles estão aqui buscando isso. O bom é que a gente tem um suporte aqui, a pessoa já entrou aqui. Ah, agora foi. Bom, então, na verdade, o que é que nós estamos buscando, né, no universo corporativo brasileiro? Bom, essa crise sanitária que aconteceu desde 2020, né, ela veio ganhando um trabalho muitíssimo complicado, né, porque as empresas tiveram que se adequar. O exemplo maior é só você ver o quanto que nós temos aqui hoje de pessoas trabalhando em home office, né? Então, é preciso entender que esse processo ele está mudando a característica das empresas e mudando de uma forma muito rápida. E é preciso que se tenha o seguinte, como eu disse, isso não é modismo, isso não é fenômeno passageiro, né? E isso, a sigla ESG, ela vem tomando parte de todas as reuniões, conselhos, diretoria, e é uma coisa que nós precisamos entender o seguinte, como o mundo hoje, nós falamos, né, trocamos as informações a todo instante, né, a internet te favorece isso, os seus colaboradores, né, os seus funcionários, seus colaboradores, eles sabem o que é o ESG. E quem não sabe, entra na internet e procura o que é o ESG, o que é ESG. E vai saber, e vai acabar cobrando, mesmo que muito no silêncio, mas os seus colaboradores cobram. E não precisa nem de falar da sociedade. A sociedade quer saber o que a sua empresa está fazendo a nível ambiental, quer saber o que está fazendo a nível social, como é que temos exemplos negativos de programas sociais, nós tivemos exemplos negativos de área ambiental, tá certo? Isso vai ter que mudar, até porque os próprios investidores, eles vão começar a analisar a sua empresa com esses procedimentos. Será que vale a pena eu investir nessa empresa? Se essa empresa não tiver uma boa segurança ambiental, não tiver um bom programa social, e da governança eu não vou falar. Não é nem preciso falar, porque a governança é o guarda-chuva de tudo isso, né? E vocês vão ver, logo depois da minha fala, vocês vão ouvir o Vidal e o Ricardo, que vão falar sobre investimentos. E isso é uma coisa interessante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse processo, porque vocês vão ver que ali estão as coisas, né? Como é que isso vai acontecer. Bom, o que é o ESG, né? O ESG já é uma sigla em inglês, né? E que, se nós traduzirmos para o português, é livre e claro, ambiental, social e governança. E isso faz o quê? Isso indica que as empresas estão atentas, né? Indicando como é que a sociedade está atenta, né? Aos impactos que provocam no meio ambiente
e na sociedade devido ao seu negócio. Então, isso faz com que as empresas coloquem um alerta e digam o seguinte: opa, o meu produto, o meu negócio está impactando de que forma a sociedade? De que forma o meio ambiente? Como é que a sociedade está me vendo desta forma? O sistema ESG, ou ASG, né, que as pessoas podem falar, mas você vai ouvir ESG, né, porque do inglês. Esse sistema, ele é usado para medir o quanto as empresas se preocupam com o meio ambiente, quanto as empresas estão preocupadas num mundo mais justo, como é que está a administração dessas empresas. E aqui na área ambiental, que é a minha especialidade, a área ambiental e social, eu posso dizer a vocês o seguinte: hoje, de gênero nas empresas, ela é muito forte. Ela precisa ser muito bem trabalhada. Os ambientais precisam ser muito bem cuidados. Precisa olhar muito. Vamos ver mais à frente uns dados interessantes. Alguns fatores que podem atender o sistema ESG. Primeiro, os fatores ambientais. Biodiversidade, recursos naturais, eficiência energética, poluição, efeito estufa, gestão de resíduos e efeito que você possa imaginar, né, dentro de um fator ambiental de uma empresa. Então, por exemplo, eu pego uma empresa hoje, ela trabalha dentro, vamos dizer assim, a área de alimentação. Você pega a área de alimentação, desde a produção à distribuição. Se você não tiver um controle sobre isso, desde a eficiência energética, desde se o caminhão que está distribuindo está poluindo, né? Isso é importante. Como é que você está usando a água? Será que você está aproveitando realmente os recursos eólicos onde você está? Onde está o seu, eu vou chamar aqui, o seu armazém? Hoje tem muita gente que usa, né, ventiladores, mas nós temos exaustores eólicos. Isso é coisa antiga? Muito antiga. Mas tem muita empresa que ainda não usa. Gestão de resíduos. Gestão de resíduos é uma coisa que muita gente acha. Quando a gente fala assim, gestão de resíduos, as pessoas pensam em coleta seletiva. Não. Gestão de resíduos, primeiro, é uma questão de saúde pública, né? Isso internamente na sua empresa e externamente. Mas o mais importante de tudo isso, e essa é a tônica dessa nossa reunião, como é que eu reduzo os custos com o descarte de resíduos? Essa é o caminho, tá? Como é que eu faço para reduzir esse custo? Isso talvez seja o mais importante, o mais interessante de tudo isso, né? Quando eu caio para fatores sociais, e aí é alguma coisa que mexe com toda a estrutura da empresa, só que mexe também com as pessoas que estão no entorno da sua empresa. Então, dentro da empresa, eu tenho as relações de trabalho, relações de saúde, inclusão e diversidade. Como é que os funcionários estão sendo engajados? Treinamento de direitos humanos, relações com a comunidade dos produtos. Aí muita gente pergunta assim, quando eu estou consultando, as pessoas perguntam assim, tá, mas o que tem a ver as problemas e sérios. Lembra que eu falei no começo? As pessoas precisam começar a pensar de uma outra forma. Responsabilidade social não é filantropia. E filantropia é alguma coisa complicada. Por que é complicado? Porque se você tiver alguma ação diferenciada, você vai ter problemas, tá? E por que disso? Porque senão você não consegue trabalhar desta forma. Bom, quando eu falo de governança, aí a coisa fica mais diferenciada, tá certo? E por que fica diferenciado? Porque você, dentro do seu processo de governança,
você vai ter um outro processo, tá ok? Bom, muito bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui novamente. Aqui. Quando eu falo em governança, né, a coisa que mais me chama a atenção é ética. Nós vamos ter ética e transparência em todos os setores da corporação. Conduta ética na concorrência, gestão de riscos, ações anticorrupção, privacidade e proteção de dados. Eu não vou comentar sobre governança, porque existem especialistas aqui dentro muito bons e que podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre governança, né? Mas é muito claro, governança é ética, governança é ações anticorrupção. Não vamos entrar porque o Brasil, né, teve problemas com isso e nós precisamos sair desse processo. Nós precisamos sair desse caminho. E por que disso? Porque nós vamos ter que sair desta forma, tá? Bom, outra coisa. Deixa eu mudar aqui. Ok. Aqui travou. Não anda. Bom, algumas ações que promovem o sistema ESG, né? Gestão de energia, gestão de água, gestão de resíduos e educação ambiental. Então, esses são alguns dos fatores que podem modificar, que são algumas coisas que precisam ser vistas com muito cuidado. Eu chamei a atenção aqui na gestão de energia para fotovoltaica e energia eólica, que são as empresas que têm grandes áreas cobertas. Água, captação de água de chuva, controle de desperdício, isso é um fato. Gestão de resíduos, redução na geração e consequente redução dos custos, né? Então, eu chamei a atenção para áreas de alimentação, para hospitais, para eventos, né? Eu acho que nós, no Brasil, perdemos uma grande oportunidade quando tivemos as Olimpíadas aqui. Acho que nós perdemos oportunidades quando nós temos eventos esportivos, né? Porque os eventos esportivos são pessoas que já têm digamos assim, um conceito melhor na área ambiental. Eu acho que isso nós estamos perdendo de uma forma bastante significativa. Na área social, são programas, a qualidade de vida dos colaboradores e das comunidades do entorno, a qualidade da saúde do colaborador. Programa de inclusão e diversidade é respeito. É respeito. Nós precisamos ter esse processo muito dentro da nossa cabeça. Consumo consciente. Isso nós temos que levar adiante, tá? O que eu estou consumindo, a qualidade do produto. Eu sempre deixo aqui, quando eu estou dando aula, eu faço como brincadeira, mas eu pergunto sempre, para pensar, principalmente se tiver quem estiver assistindo, as mulheres que estão assistindo, uma pergunta que eu faço: quantos pares de sandália havaiana você tem? Será que você precisa de tudo isso? Essa é uma pergunta. Bom, mas isso é um consumo consciente. E aqui eu queria deixar aqui, por exemplo, a Suzano, né? Isso é do Valor Econômico de 28 de junho, quer dizer, há 2 dias atrás. Ela emitiu 1 bilhão em papéis de sustentabilidade que vão vencer em 2032. Mas eu queria chamar a atenção para o que está aí com asterisco, né? Olha só o que diz o senhor Júlio Raimundo, diretor de finanças. Os investidores continuam a valorizar as iniciativas da Suzano em sua forte agenda ESG. E isso fica traduzido pela redução do custo de capital da companhia. Então, observa, 1 bilhão de dólares é alguma coisa muito interessante, né? Isso é muito interessante. Então, vamos, para que a gente possa terminar também e passar a outros, deixa eu só terminar isso aqui, né? E aqui é uma definição da maior gestora de investimentos do mundo, que é a BlackRock, né? E o seu CEO, Larry Fink, disse o seguinte:
O risco climático é uma ameaça real e contemporânea para o valor de mercado das empresas. Quem não demonstrar interesse e comprometimento com as questões socioambientais pode ser taxado como um negócio de alto risco, perder investimento dos fundos e valor de mercado. Então, aqui nós temos uma situação bastante interessante, né? E que agora vamos ouvir um pouco de como é que os investidores estão olhando esse processo. Eu acredito que o Vidal tenha bastante informações. Eu estou aqui à disposição. Qualquer pergunta de como implantar, como implementar, de como fazer isso, é preciso dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que depois o Vidal, o Ricardo e a Tatiane vão complementar tudo isso, vão realmente definir esse processo como um todo. Não deixem de ouvir a Tatiane, porque eu acho que a grande coisa boa está lá no final, que é justamente os tributos. Tá ok? Vidal, Mário, obrigado. O Mário está sem som. A questão principal do nosso encontro é a palavra patrimônio. Nós estamos falando que o patrimônio do globo terrestre, né? O patrimônio do Brasil, o patrimônio das empresas e o patrimônio das pessoas, tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Quer dizer, a gente tem que estar sempre preocupado em reprocessar, né, qualquer coisa que possa entrar no novo processo, ou seja, não ter desperdício, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho esse patrimônio, quer dizer, a marca Brasil, a marca Planeta, a coisa é integrada, e a marca empresa e a marca pessoas. Todas elas têm que cuidar com o patrimônio, com isso vão ter resultados sociais, resultados econômicos, que esse é o objetivo da ESG, entendeu? Não dá para a gente... A Amazônia é um patrimônio permanente, né? A IBM é um patrimônio permanente? Não sei. Antigamente era uma grande empresa, uma grande marca, mas a tecnologia vai modificando bastante. Agora, a Amazônia não tem tecnologia, vai ser sempre um patrimônio permanente. Então, a questão do patrimônio mundial, a questão do patrimônio do nosso Brasil, a questão do patrimônio das empresas e o patrimônio das pessoas, aí entra a governança, objetivo de ter lucro, objetivo de ter algum retorno social, é o importante da ESG. Então, por isso, eu passo agora para o Fernando Vidal para falar um pouquinho do interesse dos investidores nesse patrimônio, né? E que é o que a gente quer realmente chamar a atenção, no sentido de que a gente se preocupe com o patrimônio nessas 4 fases. Pode falar agora, por favor, Vidal. Olá, boa tarde a todos. Todo mundo me conhece aí no mercado como Vidal. O Lopes, como grande amigo, companheiro, sócio, suprimiu o meu primeiro nome, então, como bom espanhol, faço questão de José Fernández Vidal, para completar aí o nome todo, né? E estou muito agradecido aqui por estar junto com vários companheiros aqui e profissionais de alto gabarito, como todos os palestrantes, e também dividindo com vocês todos os convidados e que estão aqui disponibilizando seu tempo para discutir esse assunto com a gente aqui nessa tarde. E eu vou falar um pouco como homem de negócios da área de M&A, consultor financeiro, do que o mercado de capitais, do que o mercado investidor, do que o capital em si pensa da sigla ESG. Na verdade, ela surgiu a partir dos investidores do mercado de capitais, e como é que eles veem o ESG, né? E como é que eles avaliam o ESG. Mas antes de falar disso, eu queria fazer uma rápida introdução aqui do ESG. Eu sei que o Leandro já falou sobre isso, né? Mas é sempre importante dar um realce, né? O ESG,
que é apontada aí como uma grande novidade e a tendência do mercado pós-Covid, não é uma simples inovação, quer dizer, é uma evolução dos princípios de sustentabilidade que foram incorporados pelo mundo corporativo. Ele é o resultado de um longo caminho que acompanha a linha do tempo do debate ambiental, quer dizer, vem lá desde as discussões do Clube de Roma, né, com o relatório Os Limites do Crescimento, 72, passa pelo relatório de Brundtland, em 87, onde se define realmente o conceito de desenvolvimento sustentável, e ele tem uma forte influência também do triplé bottom line, que é o triplé da sustentabilidade, criado pelo consultor John Elkington, em 94, que sistematiza a sustentabilidade por meio dos eixos ambiental, social e econômico. Quer dizer, vamos dizer assim, o embrião dessa sigla vem exatamente dessa discussão, nessa linha do tempo. Buscando aqui um pouquinho para o Brasil, ele teve grande impulso aí no mundo pós-pandemia, ou no surgimento da pandemia, e ele começou a ser muito debatido nas redes sociais e nas discussões de lives e tudo mais, né? E, basicamente, essa discussão ela teve um crescimento bastante elevado de 2019 para 2020. Os pilares dessa discussão eles passavam muito pela política de equidade de gênero, né? Trabalhando aí na parte de equidade de raça e LGBTQIA+, né? Porque a sigla cada vez aumenta mais ainda. E dentro dos segmentos analisados, quer dizer, apenas o setor de moda e beleza elenca essas políticas de equidade de gênero como aí no top 3 das iniciativas de impactos sociais. Já na parte digital, os 5 setores mais vinculados à discussão sobre ESG em 2020 foram o financeiro, o de óleo e gás, o de alimentos e bebidas, o agronegócio e o varejo. Então, esses são os segmentos onde mais se discute ESG e provavelmente vai haver maior engajamento na adoção dessas práticas. Já hoje, os setores mais engajados, já destacadamente, são as empresas XP Investimentos, né, que é líder aí no engajamento, BTG Pactual, a Braskem, a Shell, a Nestlé, a Ambev, a BRF, tem uma campanha muito forte no mercado atualmente, e a Magalu. E o agronegócio é o setor com mais familiaridade com a sigla ESG, naturalmente, né? Inclusive no aprofundamento da pesquisa qualitativa. Mas, enfim, o que é ESG, né? Como o Leandro já explicou, ele trata da sigla em inglês Environment, Social and Governance. E, na verdade, é um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governanças que é realizado pelas empresas. Agora, esse conceito, ele surgiu da onde? Como é que as empresas passaram a se preocupar, o mundo corporativo começou a se preocupar? Ele tem sua base no mercado financeiro, né? Então, o mercado financeiro enxergou uma oportunidade de qualificação de investimentos a partir da defesa da sustentabilidade, do meio ambiente, da área social e das práticas de boa governança. Então, eles tentaram criar um selo de qualidade para as empresas que se engajassem nessas práticas, né? E, a partir daí, inicialmente parte, e eu acho que num futuro próximo, a grande maioria dos investimentos, ele vai exigir esse selo de qualidade do engajamento no ESG. Assim como na década passada e no início dos anos 2000, né, houve uma febre muito grande pela qualidade, né? Então, a ISO tomou um vulto enorme, né? E as empresas tinham o selo de qualidade da ISO, que lhe dava um intangível a mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas a ESG vai ser
o intangível do momento para as empresas atraírem investidores. A sigla em si aborda as atividades envolvidas por empresas e é resultado do debate sobre responsabilidade ambiental, social e corporativa, reforçado com a governança. Não vamos esquecer que um dos principais pilares da governança é a responsabilidade corporativa, que, sem dúvida, abrange todos esses conceitos, né? Então, o que acontece com o ESG, quer dizer, a partir da exigência do mundo, do mercado financeiro, né, as empresas começam a se preocupar com isso e começam a tomar cuidados ou ações para poder se adequar a essa política, né, ou essa prática, e poder estar pronto para buscar investimentos, sejam de fundos de investimento, sejam de empresas que querem investir e provavelmente vão buscar investimentos que tenham esse tripé como política, como prática. A ideia do mercado financeiro é fazer uma análise desses 3 fatores para determinar quais são os riscos ou retornos esperados dos investimentos em determinada companhia. Quer dizer, ele vai analisar se aquela companhia, com essas práticas, ele vai gerar o chamado lucro sustentável, né? É um lucro que ele é derivado dessa prática. A partir daí, há uma mensuração do desempenho das empresas de acordo com o ESG, e isso vai gerar um ranking para nortear os investidores. Mas, então, o que vem acelerando essa implementação nas empresas? Quer dizer, isso é uma massa crítica que é acelerada por alguns fatores. Primeiro, a emergência climática e a pressão por migrarmos por modelos de carbono neutro, né? Onde você zera, quer dizer, você emite carbono por alguma razão e você zera por outra, é o chamado carbono neutro ou carbono zero. Por outro lado, você tem as novas regulamentações, principalmente começou muito na Europa, né, que é sempre o berço de toda a vanguarda, que criam incentivos e penalizações na direção de um modelo sustentável. Por outro lado, você tem a mudança geracional, né, que as gerações millennials e geração Z começam a propor e a cobrar novos posicionamentos e comportamentos sociais e ambientais. E a gente não pode esquecer que nós já estamos aqui abandonando o planeta para uma outra estrela em futuro próximo, e quem vai dominar realmente todas essas políticas, toda a gestão do mundo vão ser essas gerações. Então, eles já estão aí ditando as regras. Temos ainda a Agenda 2030, em que as nações se comprometeram com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até 2030, e serão alcançados somente se houver participação do capital privado, ou seja, mais uma vez, o capital é o indutor das mudanças, não tem dúvida, porque ele é capaz de fazer essas mudanças, de impor essas mudanças. Por fim, veio a pandemia do Covid-19, que catapultou para um outro patamar esse movimento, que já vinha se consolidando e atingindo seu foco principal. E aí a gente vê que bancos e especialistas globais já dizem que até o final desta década não haverá mais investimento ESG ou não ESG. Provavelmente todas as alocações, você vê que lá atrás eu falei em grande parte do capital, aqui já há uma expectativa de que todas as alocações de capital serão pautadas pelo ESG. Esse será o novo normal dos negócios e finanças. Então, vamos dar uma rápida pincelada do capital privado e o ESG. Essa febre, no contexto atual, ele alcançou o interesse dos investidores pelas siglas, segundo a análise do mercado, mas, na verdade, a gente não tem como cravar exatamente quais os motivos exatos que geraram esse despertar. E eu poderia, por exemplo, dar um palpite, né, de que os grandes gestores de fundos hoje são muitos que vêm da geração 70, 80, né? Mais 90,
que estão engajados, que já nasceram com esse engajamento do meio ambiente, que já nasceram com o engajamento do social. Então, eles hoje, como gestores, como líderes, eles começam a impor isso na prática dos seus investimentos. Obviamente que isso foi empurrado ou impulsionado pela preocupação dos diversos governos, principalmente na Europa e mais nos Estados Unidos também, e a partir daí eles entenderam que o capital seria o indutor natural de todas essas mudanças. Só para ter alguns exemplos, a FAM Investimentos, que é responsável pela gestão de vários fundos de ações de empresas brasileiras, alinhados com conta que ESG, na verdade, é sobre processos de empresa. Né? Na verdade, o ESG é um processo, são os processos da empresa de determinar como a empresa funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Não é o fato de que uma empresa produz um item em tese sustentável, como, por exemplo, uma placa de energia solar, não necessariamente alinhada com esses propósitos. Ela produz um item de desenvolvimento sustentável, mas ela não tem princípio de governança, nem cuida do social e muito menos cuida do meio ambiente. Não é porque uma marca neutraliza a sua pegada de carbono que ela também está preocupada com a diversidade no seu quadro de liderança. Então, é realmente um processo dentro da empresa. Grandes investidores e fundos de investimento apontam uma pesquisa recente que fala com centenas de investidores, feita com centenas de investidores, em que aproximadamente já hoje 37% dos ativos serão ou estão procurando empresas que já têm esse engajamento ESG. Vidal, o som está falhando muito. Eu vou sugerir que você desabilite a câmera para ver se melhora um pouquinho para o pessoal, tá? Desculpa a interrupção. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Agora sim, vai. Então, só para dar um panorama do que é, a gente está falando de investimentos pelo mundo e que a massa de dinheiro que provavelmente vai ser atraída por essa prática ESG, hoje há cerca de 30 trilhões de dólares em ativos relacionados ao conceito ESG que estão sendo geridos pelo mundo. Metade desse valor está apenas na Europa, que é a primeira colocada quando nos referimos a esse conceito. Então, só na Europa nós temos cerca de 14 trilhões pertencentes a isso. A outra parte ela está distribuída entre Estados Unidos e Japão, com cerca de 5,4, Estados Unidos com 7,8 trilhões e Japão com 5,4 trilhões desse total. Isso demonstra que os investidores estão, na verdade, cada vez mais focados quanto às empresas engajadas nos termos ESG. Eles percebem que o mundo, que é cada vez mais complexo e acelerado, nesse mundo é fundamental compreender como as empresas lidam com os fatores sociais e ambientais. Temos vários estudos que indicam que as empresas com fortes atributos de sustentabilidade levam uma performance superior ao longo do tempo. Cada vez mais cresce a consciência de que, ao investir, estamos moldando a realidade, com isso buscando investimentos que gerem rentabilidade associada ao impacto positivo no mundo atual. Em relação ao Brasil, o que se pode esperar? Nós temos uma pesquisa recente aqui da XP, né, e da Rico e Cria, que mostra que 73% dos brasileiros têm muito interesse em investir seu patrimônio em opções que tenham impacto socioambiental positivo. Então, não é surpresa que o próprio brasileiro também tem um interesse muito grande nesse impacto socioambiental. O que nós podemos esperar em relação ao Brasil? E aí eu estou colocando aqui projeções feitas pelo Rafael Furlanetti, que é sócio da XP,
numa live com Walter Maciel, que é o CEO da Quest, né, que é um dos maiores gestores de fundo de investimento aqui no Brasil, onde eles apontam para o Brasil, dos próximos anos, um crescimento em torno de 6%. Eu não estou aqui entrando no detalhe de se o economista está certo ou está errado, se a gente está... Não estou discutindo política nem economia, estou discutindo a expectativa do mercado financeiro ou do mercado de investimentos. Que haverá a taxa de câmbio se situará em torno de 4,5% e a Bolsa atingirá ainda esse ano 150 mil pontos. Isso são palavras do Walter Maciel Neto, CEO da Quest. Quer dizer, considerando essas perspectivas para a economia brasileira, nós podemos projetar aí um crescimento forte e sustentável, e principalmente com a entrada de capital estrangeiro para investimento direto. Esse ano, só para dar um número, apesar de todos os problemas, há uma expectativa de ingresso entre 55 e 60 bilhões de dólares, que ainda é um número tímido, mas que poderá dobrar no ano que vem e talvez triplicar nos anos seguintes. Então, teremos que considerar também que provavelmente grande parte desses recursos virá com foco em empresas que adotem o conceito ESG. E aí vem a grande pergunta: como estamos preparados para isso? Provavelmente, pelo que a gente entende de mercado, poucas empresas brasileiras, a não ser grandes conglomerados, têm se preparado, ou pelo menos já tiveram preocupação com isso. E quando a gente fala em ESG, a gente fala em empresas de todo porte, pequenas, médias ou grandes, que devem seguir esse pilar. Isso não é um luxo, é uma questão de sobrevivência e competitividade. Por isso é importante que todas as empresas, inclusive as menores e as startups, já entrem e coloquem a ESG como sua agenda prioritária. Muito bem. Para encerrar aqui o meu papo, o conceito ele não trata de uma classe de ativos, mas ele trata de um conjunto de critérios para ajudar os investidores a analisar as empresas em questões socioambientais. Ou seja, essa vai ser a exigência do capital, a exigência do investimento que a empresa que vai receber esse investimento, ou que vai receber aporte, ou que vai receber empréstimo, ela tem que ter essa preocupação e tem que ter práticas sustentáveis de ESG. Então, isso não é um produto, mas é uma mentalidade, é uma forma de compreender o investimento que leva em conta uma visão sistêmica e ampla dessas práticas. E será, a partir de agora, uma forma da tomada de decisão que vai se expressar em recursos, em fundos, em investimentos, em capital. Ou seja, quanto mais a empresa é engajada nos termos ESG, mais potenciais investidores, sejam de capital ou sejam estratégicos, as companhias poderão angariar. Já para deixar uma conexão aí para o próximo debatedor, que é o Ricardo, amigo Ricardo, nós estamos falando, mas o que ESG, na verdade, agrega de valor à nossa empresa, né? É provável que a gente, quando entre num trabalho de diagnóstico, de avaliação, e aí é importante dizer que a empresa pode já ter práticas de governança, mas não ter práticas socioambientais, não ter prática de meio ambiente, não ter práticas sociais, fazer uma coisa e não fazer outra, ou fazer o pacote completo, que você se depare efetivamente com um aumento de custos iniciais, com uma redução de custos no futuro, com uma melhoria de resultado advindo dessas práticas, com benefícios tributários, fiscais e tributários, né, que a Tatiana vai comentar. Mas, mais do que tudo, nós estamos criando, na verdade, um intangível. E intangível tem valor. A gente precisa entender como é que se valoriza um intangível. O mercado sabe como valorizar esse intangível, né? Só para dar algum exemplo do nosso dia a dia, uma empresa, quando adquire a outra, e aí por
exigências contábeis e fiscais e regulamentares da própria Receita Federal, você é obrigado a determinar como o teu preço de compra é alocado no teu investimento. Quer dizer, se você está comprando um patrimônio líquido da empresa adquirida, a fair value, né, com valores justos, mas você está comprando provavelmente mais-valias ou menos-valias que não estão contabilizadas no patrimônio dessas empresas, e dentre elas você tem intangíveis. Marca, por exemplo, é um intangível. Carteira de clientes que você repassa para o comprador é um intangível muito valioso. Uma série de outros fatores é um intangível. Só para citar um exemplo rápido, aqui um cliente nosso, há algum tempo atrás, tinha um call center de mais de 500 postos de atendimento, que era um departamento era um centro de custo da empresa. Ele enxergou aquilo como um intangível. E ele conseguiu avaliar esse intangível, fazer um spin-off, né? Tirar esse intangível, um carve-out, como vocês queiram falar, tirar esse intangível dentro do custo da empresa, preparar ele e vender por um preço muito bom no mercado. Porque, do outro lado, alguém enxergou que esse call center, agregado ao call center que ele tinha, ele ia, na verdade, adicionar EBITDA, porque ele não ia absorver lá os 500 postos, porque ele provavelmente ocupava capacidade ociosa, investimentos já feitos e por aí vai. E ele conseguiu dar um retorno para a empresa que vendeu, vamos dizer assim, esse ativo, e a empresa teve vamos dizer assim, a monetização daquele intangível. E temos aí vários outros exemplos. Então, ESG é um intangível. A gente tem que buscar a forma de avaliar e transformar esse intangível num bem, num direito que poderá nos trazer muitas vantagens e muitos retorno no futuro através dos nossos investidores, dos nossos parceiros, dos nossos acionistas e do mercado como um todo. Então, era isso. Deixo a palavra aí com o Ricardo e com o Mário Lopes, e muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, José Vidal Fernandes. Obrigado pela participação. Eu quero voltar à questão do patrimônio. Vamos verticalizar esse patrimônio? Você imagina uma agropecuária. Se você não cuida do meio ambiente, e que o Leandro falou sobre o meio ambiente, por que o que é ambiental, está na frente do ESG? Porque todo patrimônio começa em você cuidar desse patrimônio. Então, o meio ambiente é primordial. Se você tem uma agropecuária e você cuida do meio ambiente, você vai ter um clima melhor, um solo melhor, e o teu gado vai ficar um gado melhor, uma carne boa, ou seja, você torna baixo o carbono, você faz com que a economia seja leve, tá certo? E que ela não seja extravagante, porque isso acaba afetando o meio ambiente. Então, essa verticalização do meio ambiente que começa com o patrimônio mundial, ambiental, é o patrimônio do nosso Brasil, que nós somos um ativo natural do meio ambiente. Aí vem para nossas empresas, o nosso patrimônio, e que o Ricardo vai falar a questão do intangível, da marca desse patrimônio. E chega às pessoas na governança. Quer dizer, esses 4 pilares a gente tem que cuidar, né? Com isso, você vai ter melhoria de lucro de alguma maneira. Essa é a parte mais importante da nossa mensagem. Como ter um diagnóstico para melhorar o seu resultado, cuidando do patrimônio da sua empresa, as pessoas que trabalham com a sua empresa. Tudo isso tem valor, tudo isso é uma marca, né? E não podemos deixar de lado. Ricardo, fala um pouquinho sobre essa marca, a marca Brasil, a marca da empresa, a marca das pessoas, esse intangível que a maior parte, às vezes, não está contabilizado dentro dos balanços das empresas, por uma questão também de normas internacionais, mas que tem valor e traduz em geração de lucros. A bola é sua.
Bom, primeiro agradecer bastante aí a todos, né? Eu fico lembrando, o Mário até tinha cerca de 20 anos atrás, quando a gente começou a olhar os intangíveis, especialmente esporte, saúde e educação, parecíamos todos uns ETs, né? E hoje isso está dentro do nosso dia a dia. Então, eu vou tentar, assim, ser bastante direto, porque falar de intangível para mim é um prazer, é uma emoção muito grande, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. E hoje, num processo de governança, que a governança nada mais é que uma equalização dos interesses de todos dentro de uma companhia, de dentro e de fora. Né? O que vinha acontecendo até o momento, para não polemizar o lado ESG, é que o lado ambiental e social tinha nessa balança um pezinho menor. E agora veio com um equilíbrio. Então, esse equilíbrio hoje que a gente vem buscar. E, com certeza, os intangíveis novos que estão surgindo, vou falar dos 20 que eu conheço, uns 3 aqui, tem coisas muito interessantes e que empresas pequenininhas, na minha opinião, ficarão muito grandes, que farão um trabalho muito interessante na direção do bem-estar da sua companhia e do todo. A gente não pode esquecer, como o Mário falou, o Vidal e o próprio Leandro, que existe uma composição equalitária para que a coisa continue acontecendo. Ninguém quer perder o seu recurso. A ideia é que aumente para todos. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante a gente ter em mente, porque, como se falou, assistencialismo é uma coisa, resultado econômico é outra, completamente diferente. Eu vou pedir para a Cláudia colocar o meu filmezinho, que eu gosto bastante, que eu acho que ele vai exemplificar os intangíveis que eu vou falar. Cláudia, por favor. Está sem som. Cláudio, está sem som. Cláudio, você vai ter que parar de compartilhar e fazer novamente com som. It's smarter to travel in groups. Bom, esse vídeo eu recebi através de uma das nossas startups. Vocês estão me escutando? Então, olha só, o que para mim esse exemplo claro? A liderança, o comprometimento, o compartilhar, na pandemia ficou muito evidente. Olha que bacana, eu estou aqui no Rio, a Tatiana está fora do Rio, cada um num canto, estamos todos trabalhando em conjunto, gente. Olha como o ser humano é um bicho inteligente. Né? Então, esse movimento de união talvez nunca tenha sido tão forte como agora. Isso é um intangível total, para você entender como é que o intangível funciona. Né? Qual empresa hoje que não quer ter essa capacidade no seu grupo de fornecedores, de pessoas, o chamado engajamento? Né? Olha que beleza. Então, eu conversei com uma amiga minha que trabalha numa empresa de capital aberto nos Estados Unidos, em que os donos, extremamente conservadores, empresa grande, de estado em bolsa,
que ninguém podia ficar em casa antes da pandemia, era uma confusão danada. Com a pandemia, os lucros aumentaram 40%. Os caras não querem mais ter ninguém no escritório, gente. Eles querem que a coisa funcione. O importante hoje em dia vai ser resultado. Esse é o ponto que todos vão buscar. Não existe mais fake corporation. Tem que ter a coisa funcionando. Pode funcionar aonde for. Tá? Então, eu vou partir para esse lado aqui. Como eu falei, eu não vou poder falar dos 20 intangíveis que eu gosto de falar. Escolhi alguns aqui, muito ligados a essa parte da liderança, do comportamento, que são coisas muito novas, mas são evidentes. Acho que todo mundo percebeu na pele o que está acontecendo, né? Olha que intangível bacana. Então, quando a gente fala aqui, o processo de desenvolvimento humano, que há algum tempo atrás era um animal complexo, hoje está muito evidente. Então, o desenvolver humano é você o quê? Compartilhar com o próximo. Né? Você poder se entender e compartilhar com o próximo. Isso é o que todo mundo teria que, teoricamente, estar buscando, segundo a filosofia, especialmente oriental, que já vem acontecendo. Isso hoje aconteceu de uma maneira um pouco diferente, então as empresas que não tiverem esse cuidado para ter o seu desenvolvimento interno, dos seus colaboradores acontecendo, eu acho que terão muita dificuldade de seguir para esse mundo novo, como o Vidal falou. Quer dizer, quem for olhar isso hoje como analista de investimento, ele vai ter que olhar, poxa, essa empresa cuida do seu funcionário, engaja o seu cliente. Se não engajar, gente, não... Difícil. Porque hoje você aperta o botão do computador, escolhe o cara do lado que engaja. Simples assim. Né? É muito evidente. Eu digo assim, toda empresa vai ter que ser a melhor versão de si mesmo o tempo inteiro. É cruel, mas essa é a realidade do mundo novo. Porque não existe mais coisas que não sejam evidentes para todos. Tá? Então, quando a gente traz aqui a parte do desenvolvimento humano, tem um dos pedacinhos disso, chama-se ética, que já se falou. A ética não tem como sair mais do nosso dia a dia. A pessoa que não for ética, então, ou seja, aquela preocupação, eu sou o chefe, estou em casa, o cara está tomando um cafezinho ali, poxa, onde é que está a ética disso? É dar o resultado melhor possível, não interessa estar em casa ou estar na rua. Então, esse é um ponto importante. A diversidade também é um ponto que não pode mais ser fake. Tem que ser real. Tem que ser real. Para mim, o exemplo brilhante disso aconteceu tem 2 semanas, quando colocaram a Anitta no conselho do Nubank. Olha que coisa fantástica que fizeram. Parece coisa de louco? Não. Pegaram uma pessoa totalmente popular e botaram no seu conselho para dar ideias. Isso é diversidade, gente. Isso é você poder escutar, como dizer, o que o povo quer. Então, a Anitta não foi uma coisa descabida, foi uma coisa colocada, na minha intenção, como intangível, claro. Olha, eu estou dizendo o seguinte, eu entendo todo mundo. Então, isso aqui é uma coisa também bastante forte dentro do processo em que você tem essa movimentação acontecendo. Quando a gente olha também o processo todo de home office, nós temos que entender que existem hoje um intangível muito forte aí, porque, na verdade, são 4 classes de trabalho hoje em dia. Aquelas pessoas que gostam de estar no escritório, né? As pessoas que querem circular entre o escritório e sua casa, quem quer estar em casa e quem quer ficar itinerante, quer trabalhar de qualquer lugar. Então, também, as empresas que entenderem o processo de como lidar com isso, terão um intangível muito bacana para oferecer para investidores, para colaboradores, e assim vai. Então, eu diria que dessa parte como é que chama? Perdão. Toda essa parte da inteligência emocional, do conhecimento da pessoa, isso vai ter um crescimento muito grande e é um intangível, na minha opinião, muito forte a ser acompanhado. O engajamento. Esse outro intangível muito forte também. Você hoje, quando tem o processo de trabalhar, como eu falei, você vê esse caso ali dos bonequinhos que eu apresentei, né? Havia ali um engajamento. Por acaso, alguns anos atrás, o engajamento podia ser totalmente físico. Mas para a empresa dar certo, vai ter que acontecer o engajamento à distância, de perto. Isso pode tudo ser medido em função dos resultados. Claro que associado, como o que o Leandro falou, na parte de redução de resíduos, melhoria do uso da água e da energia, que são tangíveis, você tem um bolo novo de ativos dentro de uma empresa. Como falou o Mário, é um patrimônio se criando totalmente diferente do que era até pouco tempo atrás. Né? Porque se não tiver isso, para onde que essa empresa vai? O que as pessoas vão esperar daquela empresa? Vai ser muito pouco. E aí fica uma coisa muito relativizada, na minha opinião. Então, o engajamento é um ponto, assim, hoje, que tem que ser pensado com carinho.
Eu te faço muito trabalho com esporte, eu gosto de falar muito assim, você tem que transformar fãs em clientes e clientes em fãs. Né? Como é que a gente junta isso tudo? Porque o cara tem que gostar da sua empresa, ele tem que querer estar na sua empresa, senão vai para outro. Né? Outro ponto importante também, não adianta a gente fugir do processo da inovação. Eu vejo muito no Brasil ainda, a gente conversa com muito empresário, a pessoa vê a inovação como um processo ainda meio dogmático e que as coisas acontecerão da noite para o dia. O processo da cultura da inovação, do empreender, especialmente da inovação incremental, está aberto ao novo, isso é muito relevante. Ou seja, a empresa também que não tiver a capacidade de entender a inovação, deixar os seus colaboradores aplicar a inovação e seguir para uma fase nova, também vejo com dificuldade de andar em um processo que vai poder respaldar decisões mais fortes dali para frente, porque a inovação incremental não tem mais como fugir. É uma coisa em cima da outra, e se você não está atento a isso, você não consegue acompanhar o que está acontecendo no mercado. É uma dura realidade, né? Especialmente para as empresas que têm um nível de competição muito alto, estão aí com N concorrentes, elas, se não fizer pelo menos o mínimo, não vai andar. Quer dizer, como eu falei no começo, a gente tem que ser, as empresas, elas têm que ter a capacidade de estar sempre sendo a melhor versão de si mesmo. Tem que ter essa capacidade de se olhar, opa, blockchain, realidade aumentada, qualquer coisa nova, você vai ter que estar pronto para saber, isso serve para mim? Né? Bom, então isso aqui eu não queria me detalhar muito na parte dos intangíveis direto, mas como é que a gente olha isso? Né? Você tem que olhar para a sua empresa ela vai ter sempre o DNA próprio, o DNA atual e o DNA futuro, que hoje a gente mede não só com o fluxo de caixa, mas também com os atributos necessários para que esse DNA possa percorrer no tempo. Então, quando você chega a um DNA correto, ou pelo menos mais próximo da realidade, você consegue fazer as ações também socioambientais na direção que te deixa muito bem. Vou dar um exemplo aqui. Por acaso, eu fiz alguns anos atrás um trabalho muito longo para o pessoal do vôlei. Qual foi o DNA que nós localizamos no vôlei? O vôlei tem uma capacidade imensa de liderança. Então, você vê que diversos aí, não vou citar nomes, tem muitas pessoas da área de esporte que vão dar o quê? Cursos de liderança. Então, você pega uma empresa como o vôlei, se ela fizer também algo na área de liderança para terceiros, eu acredito que essa liderança vai trazer frutos positivos para quem está de fora, no projeto socioambiental, eu acho que está dentro da casa também. Eu me lembro, acho que ainda deve acontecer, o projeto Viva Vôlei, que eles levavam para o Brasil inteiro. Brilhante. Então, você ensina o vôlei, pega as pessoas carentes e vai localizar mais jogadores para si mesmo. É a tal da economia circular, ou economia de duplo impacto. Então, isso eu acho muito interessante. Assim como também, se pegar a indústria de alimentos, e se ela vier a cuidar, especialmente alimentos de varejo, né, supermercado, se ela vier a cuidar do seu consumidor com uma dieta correta, pode parecer uma coisa dicotômica, mas não é. Se eu vi outro dia de uma grande empresa de chocolate falando sobre isso. Eu hoje faço programa de alimentação para os meus consumidores. Não pode comer muito chocolate. Come uma barra, mas come a minha. Ou seja, está cuidando da saúde do sujeito e vendendo o seu chocolate. É esse conceito que a gente tem que ter em mente hoje, dar resultado. Não precisa fazer que não dê resultado. E muitas vezes, esses conceitos, eles vão passar a ser uma coisa um pouco maior e a própria empresa vai usar isso para terceiros, em processos colaborativos. Você juntar a empresa de energia, de alimentação e de ligado ao bem-estar, como de esporte, pode ter um produto em conjunto ligado com o mundo ESG, mas que vai servir para os três continuar crescendo. Tá? Então, acho que esses são aspectos assim, muito interessantes, né, que vão começar a permear o nosso dia a dia, em que a colaboração e os intangíveis vão ser os elementos mais tangíveis da empresa, por incrível que pareça. Porque a gente sabe que tudo vai mudar. Então, ou seja, daqui a um ano, eu garanto que tudo vai mudar. Eu podia falar aqui de 20 casos de startups que a gente tem passado que são inacreditáveis. Você começa de uma coisa e termina de outra. Então, isso faz parte desse mundo novo. É um mundo em permanente mudança. O que eu falei? Lembrando do nosso filmezinho do começo, a ideia a maior, talvez, mudança do processo da pandemia é um processo das relações humanas. Sejam familiares, das empresas, de todos nós. Se a gente parar para pensar, hoje tem gente que quer ficar em casa e não quer ficar em casa. Tem momentos que você quer ficar em casa, mas você não quer ficar em casa. Então, acho que isso aqui, como é que isso se transforma no final? É resultado. Se não tiver resultado, pode fazer o que for. Então, para mim, o negócio é resultado econômico, financeiro, tributário. Sem isso,
não chegará a lugar nenhum. Tá? Então, eu queria passar essa mensagem. Depois a gente pode, quem quiser conversar mais sobre intangível, eu tenho um prazer imenso falar sobre isso, há mais de 20 anos. Então, acho que agora é o momento para a gente praticar de uma maneira um pouco mais efetiva e eficiente. Vou passar aqui para o Mário e para a Tatiana, que vão dar agora a nossa parte final. Obrigado, Ricardo. Então, o patrimônio tem que ser sustentável e tem que ser produtivo. Aí surgem as oportunidades de negócios, né? E através de ideias e tecnologia, tá certo? E não podemos esquecer os tributos, porque sempre vai ser um grande sócio nosso, né? Quem cuida da área tributária. Então, para isso, eu chamo, dentro da oportunidade de negócio, o que tem de oportunidade nas empresas que estão preocupadas com a ESG. Tatiana Romana, por favor, fale um pouquinho sobre isso para o nosso pessoal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Perfeito. Ótimo. Eu coloquei aqui a apresentação em tela cheia. Vocês conseguem visualizar? Ok. Sim? Conseguem visualizar em tela cheia? Muito bem. Quando a gente fala de ESG, ou ASG, né, como foi dito, a gente fica pensando um pouco o que isso teria a ver com a área tributária. Então, para quem não me conhece ainda, essa apresentação, essa webconferência está sendo gravada, será vista posteriormente. Meu nome é Romana e eu sou a líder de tributos diretos da BKR Lopes Machado. Nós vamos falar de ESG e área tributária, que a princípio pode parecer que não tem muito a ver, mas a ideia é trazer uma parte muito prática do ESG e algumas ideias do que já tem sido feito por aí. Primeiro que ESG, conforme bem disse o Leandro lá no início, o ESG ele é um processo. E eu penso no ESG como um processo, mas não um processo de caixinhas separadas, onde você tem o social, o ambiental, a governança. Não, é uma espiral. Eles se misturam e isso é excelente, porque é uma discussão que começa já na Europa. Eu estava vendo um relatório essa semana de busca sobre ESG no Google e desde 2016 já tinha essa busca na Europa e o gráfico vem mostrando assim, o crescimento pela busca de informações sobre o ESG. Só que o ESG ele é um processo e ele tem diferentes estágios. Então, não é uma receita de bolo. Eu implementei o ESG de uma forma em determinada empresa, eu vou pegar essa receita de bolo e vou aplicar em outra. Focando no lado tributário, porque já Leandro, Ricardo e Vidal já abordaram aí outros aspectos do ESG. O que traz o ESG para a área tributária? Primeiro, tributação orientada por princípios. Então, antes, se nós tínhamos uma tributação aí, eu tenho um planejamento tributário, lucro real, lucro presumido, simples nacional, lucro real anual, trimestral. Não, a gente vai além, a gente dá um passo atrás, menos operacional e mais estratégico, de que é uma tributação orientada por princípios tributários. Então, por exemplo, esse ano a Vale emitiu o segundo relatório de transparência fiscal focado no ESG. É o segundo ano já da Vale. E lá ela traz como princípios tributários transparência, valor de longo prazo, ela quer gerar valor no longo prazo, compliance, compromisso, gestão e controle de riscos. Então, esses são os princípios tributários da Vale relacionados à governança fiscal, à transparência fiscal. Nós temos já alguns relatórios no mercado elencando as empresas que já estão emitindo relatórios do que elas estão fazendo relacionado ao ESG, e eu selecionei aqui o top 8, só para vocês terem uma ideia. Ambev, Banco do Brasil, CEMIG, Ouro Fino, que é uma farmacêutica, Natura, Localiza, Santander e a Ultrapar, que é uma distribuição de combustíveis. Então, você pode notar que você tem instituições financeiras, agronegócio, setor elétrico, você tem aí indústria farmacêutica, área de combustível, todas elas, não é algo só voltado para o agronegócio. Então, eu sou do varejo, eu não vou aplicar o ESG, eu não vou implementar o ESG. Não, você vai implementar o ESG. Só que o ESG, ele tira o foco da empresa em torno de si
e ela começa a se preocupar de qual é, no caso de tributos, né? Qual é a contribuição econômica para a sociedade? Então, só para você ter uma ideia, a Vale, quando ela fala que o compliance é um valor da transparência fiscal dela, ela ainda comenta, não nos envolvemos em planejamento tributário agressivo. Então, quer dizer, eu vou continuar fazendo planejamento tributário? Vou. Só que agora eu tenho que pensar em planejamento tributário envolvendo ambiental, envolvendo social e envolvendo governança. Então, o planejamento tributário não vai ser sentar e fazer planilhinha no Excel de lucro real e lucro presumido, trimestral ou anual, incentivos fiscais. Eu tenho um objetivo amplo, estratégico na empresa, e eu vou implementar isso. Então, eu vinculo a minha geração, a minha capacidade de gerar valor e a proteção do meu próprio negócio. E eu não tenho como falar disso sem falar da área tributária. Então, às vezes, a empresa ela começa a discutir muitas decisões estratégicas e mirabolantes, e eu fico olhando enquanto contador, enquanto profissional da área tributária, eu falo, alguém chamou o contador para saber qual é o impacto tributário disso? Porque o papel aceita tudo, mas vamos ver do lado tributário o que dá para fazer? Quais são as exigências da legislação tributária que nós temos? Então, o ESG, ele é um planejamento tributário que envolve o social e envolve o ambiental. Então, ele vai exigir uma capacidade do próprio profissional contábil de ir muito mais além do que a legislação tributária. Então, não dá para colocar em caixinhas separadas mais. E aí, eu trago alguns pontos importantes, que é, por que o ESG está ganhando tanta força nos últimos 2 anos no Brasil, se essa discussão ela já acontece na Europa, ela já... Desde 2016, a discussão ESG, né? Porque conforme o Vidal mostrou aí numa linha do tempo, você já tem uma discussão de governança, de meio ambiente acontecendo há mais de uma década, mas por que ESG nos últimos 5, 6 anos aí? Em relação ao Brasil, nós estamos aí com recorde de investidores, pessoas físicas na Bolsa de Valores, junto com esse número maior de investidores, eu tenho um consumidor mais consciente, eu já tenho algumas avaliações de companhias através do ESG, eu tenho, junto com essas pessoas físicas investindo na Bolsa, eu tenho uma pressão de grandes investidores. Para quê? Para que você tenha respeito às leis locais, para que você tenha mercados mais sustentáveis. E aí eu trago um modelo de governança em que eu preciso saber qual é a direção para onde eu estou indo. A administração da empresa ela precisa se posicionar em relação ao ambiental ou social, em relação à governança. E ela precisa saber quais são os riscos dela. Feito essa introdução, né, que isso é apenas a nossa introdução, nós entendemos o ESG como uma nova forma de se relacionar com a sociedade. Então, e você, apesar de não ser caixinhas, eu separo um pouquinho de como se mistura o estratégico, o tático e o operacional no ESG, tá? Porque nós temos níveis de diferentes e esses níveis, eles se mesclam, tá? De forma que não dá para atuar separadamente, não dá para achar que o nível estratégico vai ter ideias mirabolantes, isso vai chegar de alguma forma lá no operacional e eles vão executar. Não vai funcionar. Se você tentar fazer desse jeito, não vai funcionar. Então, se na sua empresa a sua hierarquia é vertical ou horizontal, isso já faz diferença na implantação do ESG. Porque eu não tenho aquela linha que separa muito claro o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Então, o ESG é uma resposta das empresas para as preocupações da sociedade em relação à sustentabilidade, às questões sociais, ao meio ambiente. Eu vou tentar falar de cada um pouquinho de cada um desses três, né, nesse pouco tempo que a gente tem, mas a ideia é abrir uma discussão em torno disso. É uma primeira de muitas discussões que nós teremos sobre o tema. Então, na área social, a gente começa a discutir num nível estratégico, tá? Então, eu separei o ESG em tático, estratégico, tático e operacional. E no nível estratégico, a gente tem uma questão social que já desde o mês passado, a gente tem uma discussão do G7, que é um imposto global que propõe uma taxa de 15% para grandes empresas mundiais.
Então, hoje, empresas que têm um planejamento tributário muito forte, voltado para onshore e offshore, você já começa a se perguntar se essa estrutura que você tem hoje, se essa estrutura vai se manter, se vai ser interessante, porque eu tenho hoje um compromisso do G7 que vai ser levado para o G20 de, não, vamos tributar aí no mínimo em 15% as grandes empresas. Essas empresas elas vão começar a fugir aí de paraísos fiscais, talvez carga tributária não seja mais a única preocupação, não. Eu vou para um país onde a carga tributária é muito reduzida, porque nós estamos caminhando para um acordo global, tá? De que não, nós temos que ter uma taxação mínima aí de 15%. Tá? Por que isso está voltado para o social? Porque eu não estou falando só de países de primeiro mundo ou de terceiro mundo, de que forma você quiser classificar isso. Nós estamos falando de que você vai ter que pagar tributo de alguma forma. E isso acontece em paralelo com uma discussão já, principalmente em algumas empresas da Europa, da questão de uma tributação mínima. De que eu não vou me envolver em planejamento tributário abusivo, em planejamento tributário agressivo. Então, o planejamento tributário ele é lícito, ele é legal, ele é ético e ele é moral. Então, eu não lembro qual dos três palestrantes estava falando, se eu não me engano foi o Leandro, falando muito de ética. Então, não é mais uma questão se a legislação me permite fazer. Agora, eu também tenho uma discussão se é ético e se é moral fazer esse planejamento tributário. E isso envolve o social, porque à medida em que eu arrecado tributos, isso vai para o governo, isso volta ou deveria voltar para a sociedade em questões sociais, ambientais, em saúde, educação, segurança. Então, no nível social, no nível estratégico hoje, as empresas elas já precisam discutir esse planejamento tributário levando em consideração imposto global, tributação mínima. Tá? Qual é o mínimo que eu vou pagar de tributos aí? Claro que fazendo sempre buscando economia tributária, mas de uma forma sustentável. Na questão da governança, está mais ligada ao nível tático, e aí, o que eu tenho? Eu tenho uma discussão de como pagar tributos, ok? Como pagar tributos, quando pagar tributos e por que pagar tributos. Então, como pagar tributo não envolve só o meu melhor regime tributário. Eu preciso saber quando eu vou pagar tributo, se eu sou uma empresa multinacional, onde eu vou recolher esse tributo. E por que eu vou recolher esse tributo? Então, eu estou falando de impostos, de taxas, de contribuições, de empréstimos compulsórios. Então, não é pagar de forma automática, não é ver o contador como aquele mal necessário. E é o que eu sempre falo, eu sou professora universitária desde 2013. Então, eu sempre falo para os meus alunos, tributo não é castigo, não é penalização. Entende? A gente precisa entender qual é o nosso papel, empresa, dentro da sociedade, qual é o impacto dentro da sociedade, porque não é só eu estou lá na minha empresa aumentando o meu patrimônio, colocando dinheiro no bolso, gerando emprego e está tudo muito bom. Não, eu estou recolhendo o tributo aqui, mas eu preciso me envolver mais em relação a esse recolhimento de tributos. Eu preciso entender por que eu estou fazendo isso e qual é a melhor forma de fazer isso. Porque nós, enquanto sociedade, nós estamos discutindo aí reforma tributária, nós temos que participar dessa discussão. Né? Então, e isso nos leva a uma parte mais prática, que é a parte ambiental, que vem já para um nível operacional, que já é um nível mais de staff. Então, hoje nós temos, por exemplo, nos tributos federais, o ITR e a CID, que vem trazendo alguns incentivos para quem está ligado aos tributos ambientais. Então, algumas ações que a empresa pode ter, e aí ela direciona uma parte do tributo dela, ou ela reduz a carga tributária mediante essas ações. E aí, na área federal, nós temos ITR e a CID, só para citar algumas. Na área estadual, nós temos aí alguns estados já com ICMS ecológico, alguns incentivos na área do IPVA, principalmente essa questão do gás, né? O seu combustível vai ser a gás, vai ser gasolina, vai ser álcool.
nós temos alguns incentivos relacionados à taxa de esgoto e nos tributos municipais nós temos o IPTU verde. Claro que o nosso tempo aqui ele é bastante reduzido, então para vocês que já estão inscritos, nós preparamos um e-book tratando de tributos ambientais. O que já existe, algumas cidades onde já estão implementados tributos relacionados ao município, na área federal que já tem, na área estadual. Então, a gente tem algumas discussões práticas aí do que você pode recolher de tributos ambientais, de como você pode direcionar, de como você, empresa, pode participar dessa discussão tão necessária. Quais são os benefícios para a empresa? Eu citei aqui apenas 3. Mas, primeiro, você pode ter uma redução da carga tributária, porque a gente está falando de compliance, a gente está falando de respeito às leis locais, então você está falando de uma diminuição de risco de contingência, você está falando de uma diminuição de multa, nós estamos falando aí de transparência fiscal, tá? As empresas divulgarem o que elas estão pagando de tributos, quais tributos, onde elas pagam tributos, e de governança fiscal. Então, na governança fiscal, eu falo de planejamento tributário, eu falo de compliance, eu falo de gestão e controle de risco. Imagina, a área tributária não vai ter risco? Mas você não precisa apagar incêndio, entende? Você pode ter uma nova postura perante o setor tributário. Então, eu falo isso muito empolgada, porque eu sou da área tributária, eu falo, nossa, finalmente chegou a nossa vez, a área do tributário não está isolado lá gerando guia de tributos. Não, nós estamos envolvidos com a área ambiental, com a área social, com a governança da empresa. Então, os executivos da empresa vão nos chamar para conversar, vão chamar a gente para aquele cafezinho, para falar de gestão de risco, para falar de tributo ambiental, para falar de relatório de transparência fiscal, porque essa é uma discussão que veio para ficar, porque nós temos investidores cada vez mais conscientes e exigentes, e não só investidores, consumidores também. Então, você não vai pensar só no investidor, você vai pensar no consumidor, porque sem o consumidor a empresa não existe. Então, o que fica aí para a gente encerrar essa participação falando da área tributária? O que dá para fazer? Qual é o dever de casa que nós temos quando se trata de ESG e área tributária? No nível de governança, primeiro, a empresa precisa definir quais são os princípios tributários que ela tem. E aí não é pegar Google e Ctrl+C, Ctrl+V, o que já existe nas outras empresas, tá? Quais são os seus valores mesmo, os seus princípios, não é o princípio do outro que você copiou e colou. Qual é a sua governança fiscal e qual é a sua estratégia tributária? Então, isso precisa ser discutido num nível estratégico, tratando aí de governança. No nível social, e aí a gente já tem um nível mais tático, o relatório de transparência fiscal. Então, hoje, primeiro, definir os seus princípios. Qual vai ser a sua governança? Tá bom, isso está no papel? Você está dizendo para o mercado qual vai ser a sua transparência fiscal? Está dizendo, eu tenho compliance tributário. Tá, mas o seu relatório diz como é que você faz esse compliance? Ou isso é segredo? Tá ali, 7 chaves, sabe? E os incentivos fiscais. Hoje você tem incentivo da lei do bem, incentivo do esporte, você tem incentivos relacionados ao imposto de renda, você tem incentivos relacionados à área ambiental e que as empresas desconhecem ou não querem aplicar porque acreditam que é muita burocracia, mas acredite, a empresa, ela é um organismo vivo, ela está inserida na sociedade e não tem como fugir dessa discussão mais. Por fim, no nível ambiental, a gente volta a falar de operacional. Você pode ter aí como dever de casa elencar quais são os tributos ambientais que você pode utilizar. Fazer um mapeamento do recolhimento de tributos na sua empresa, setor a setor. Quais tributos você recolhe? Seus e de terceiros, porque a gente está falando de retenção, estamos falando de substituição tributária, estamos falando de regime monofásico, afinal, esse é o universo todo fiscal que existe no Brasil. E também o cumprimento da legislação fiscal, porque, afinal de contas, é o staff que está no dia a dia fazendo declaração acessória,
fazendo demonstração, elaborando as demonstrações financeiras, fazendo os lançamentos contábeis, analisando as informações que você tem. Então, esse é o seu dever de casa. A parte prática aqui, nós apresentamos, olha, essa é a tendência, tá? E é uma tendência muito rápida. E qual é o seu papel? Qual é o seu dever de casa? Então, falando da área tributária, a gente começa a conversar aí sobre isso e eu agradeço imensamente a oportunidade de falar junto com o Leandro, com o Ricardo, com o Vidal, falar de ESG e tributos. Eu estou muito animada com essa nova fase, essa discussão que nós estamos tendo. E quanto antes você mostrar isso para a sociedade, a gente está falando de legado, a gente está falando de geração de valor, e é uma discussão que não tem como a gente fugir. Então, eu encerro a minha participação aí, e se você ficou com alguma dúvida, entre em contato. O e-book sobre tributos ambientais ele vai ser disponibilizado por e-mail para vocês que já se inscreveram. Quem entrou no link sem se inscrever, só entrar em contato que nós vamos enviar o e-book para vocês. E essa gravação também será disponibilizada caso você queira enviar para outras pessoas e fomentar essa discussão na sua empresa. Lopes, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite de falar da área tributária mais uma vez. Obrigado, Tatiana. Obrigado a todos os palestrantes. Nós temos aqui várias perguntas, mas infelizmente não vamos poder atender a todos. Eu selecionei aqui algumas perguntas, aproveitar ainda um pouco tempo que a gente tem. E a primeira pergunta é para o Leandro. Leandro, a pergunta está sendo feita pelo Júlio Cunha, da Rio-Car Tecnologia. Então, ele quer saber o seguinte: tudo pode ser reutilizado para um novo processo dentro do ESG? O Lopes, Júlio, né? O nome dele? Júlio. Júlio, há necessidade de se fazer um plano de gestão, né? Você saber assim, tudo pode ser reutilizado? Pode, desde que você saiba fazer uma boa segregação e saber como é que você vai processar tudo isso. Então, existe a gestão desse processo. É possível se fazer a reutilização de tudo? Nem tudo, nem tudo. Mas, pela experiência, se você tiver um bom plano de gestão, eu acredito que você tem aí a média de 80% de reutilizáveis. Vou dar um exemplo para vocês, assim vai ficar bem claro, né? Bem claro. Primeiro, dentro de uma unidade, e isso estou falando de uma unidade hospitalar, todo mundo acha que a única coisa que se produz é lixo hospitalar. Apenas 20% é infectante. Olha bem o que eu vou falar. Apenas 20%, se você trabalhar bem, você tem uma média de apenas 20% infectante. O restante desse material, ele é potencialmente reciclável. E desse potencialmente reciclável, 60% a 70% é reciclável. Esse é um ponto. Aproveitando a pergunta do Júlio, eu às vezes me questiono por que a classe, né, política que desenvolve leis, que desenvolve processo, não cria alguma coisa mais forte em cima do ESG, né? Porque isso vai favorecer, por isso que eu estou respondendo desta forma ao Júlio, que isso vai favorecer muito aquilo que o Júlio diz. Eu posso reciclar tudo, eu posso recuperar tudo, eu posso reutilizar? Pode. Mas é preciso também que haja uma boa legislação para isso. Agora é para José Vidal, é feita por um investidor espanhol, de um fundo de investidor espanhol. O nome dele é Joaquim Dias Teixeira. Ele pergunta o seguinte, Vidal: a política do governo de tributar a distribuição de dividendos que está na Câmara é bom para investimentos estrangeiros?
Essa é uma pergunta de $1 milhão, mas, na verdade, essa ainda é uma discussão que deve avançar. Ontem eu estava num cliente, já estávamos discutindo isso, e traz aí algumas compensações, né? Então, a preocupação do governo, na verdade, é buscar reter o lucro dentro das empresas e que esse lucro não seja totalmente distribuído. Essa é uma delas. A segunda é proteger o pequeno acionista, o pequeno minoritário, os pequenos negócios, onde o dono vive desse lucro sem prejudicar muito a sua renda. Então, essas são as duas preocupações. Eu entendo que se o capital estrangeiro vem com a finalidade de gerar rentabilidade e aumentar o seu negócio, e isso poderá trazer alguma compensação do outro lado com a redução do imposto da própria empresa, eu não vejo como um grande entrave para o capital estrangeiro, não. Pelo contrário, pode ser um fomentador. Ok, Vidal, obrigado. A pergunta agora é para o Ricardo Sirotsky. Ela é feita também lá de Campinas, do Nelson Antônio Rogeri, da Assessoria e Consultoria de Negócios. Ele pergunta a você, Ricardo, o seguinte: a capacidade criativa incrível do brasileiro é um intangível? Olha, pergunta maravilhosa. Vamos lá. Vou usar um exemplo prático. Foi o seguinte: no ano passado, no meio da pandemia, nós pegamos uma das nossas startups e desenvolvemos uma parte que eu chamo comércio eletrônico disruptivo. Isso foi abril, maio. Qual foi a nossa decisão? É ruim, não é isso? O que seria interessante... Nelson Antônio Rogeri. Então, qual foi a nossa decisão? Vamos seguir, sim, para comércio eletrônico disruptivo, mas o que a gente vai usar? Aquilo que o Brasil é diferenciado. Fomos atrás do quê? Carnaval, futebol e museus. Parecíamos loucos. Hoje nós temos aí o Museu de Arte Moderna, a Viradouro e alguns clubes de negociação para andar para frente. Por quê? Eu acho que a criatividade do brasileiro é muito boa, mas sem entrega e sem envelopar vale zero. Então eu digo assim, o Brasil tem uma capacidade criativa ótima, mas tem, ante tudo, uma capacidade de ser alegre. Então a nossa discussão no passado foi o que a gente vai seguir para frente que realmente leve a alegria do Brasil para dentro e para fora. Então eu diria que esse processo da criatividade, eu tenho discutido muito também, que a criatividade é a mãe da inovação. Né? Então, se a gente consegue transbordar essa criatividade do brasileiro para o todo, nas empresas, no social, seria muito interessante. Mas há que haver a entrega. Então, ou seja, como falou a Tatiane, dessa cabeça do tributo, da união de tudo, é fundamental para que o Brasil ande. Eu acho que a gente ficou aqui 30 anos vivendo o mundo financeiro, quando que o mundo vive o mundo do market share. Eu quero ter capacidade de crescer, aonde buscar. Então não adianta a gente pensar em alegria, criatividade, se não tiver como entregar e aonde aplicar. Então, assim, é um ativo intangível fantástico, desde que bem direcionado e posicionado. Muito obrigado, Ricardo. E eu também selecionei aqui da doutora Paula Vila dos Santos, uma advogada, entendeu? E faz a pergunta para a doutora Tatiana. Tatiana, o que você acha do governo criar uma carga fiscal menor na receita negocial ESG das empresas, naquilo que é objetivo social, e taxar com uma carga maior a receita não negocial, exemplo, a receita financeira? Bom, tudo depende. Quando a gente fala de tributação, nós estamos falando para onde nós estamos destinando. Se você fala de contribuição social, você destina esse valor para a área social. Se você está falando de um imposto, você não tem uma destinação específica. Então, a gente só tem que ter um cuidado aí, que quando eu diminuo a tributação da área social e aumento da área financeira, eu estou tirando uma tributação que tem uma destinação específica para colocar um imposto que não tem uma destinação específica. Então, a gente pode acabar tendo um efeito contrário aí,
porque esse recurso ele pode ser destinado para outros fins que não para a área social. Então, a gente só precisa ter, na verdade, essa transparência fiscal de que, ok, eu diminuí aqui nos tributos voltados para a área social, aumentei voltados para a área financeira, mas qual é a destinação que eu estou dando para esses tributos voltados para a área financeira? Porque senão a gente vai acabar tendo um desinvestimento na área social e na área financeira o que foi arrecadado vai para setores diversos, que o ambiental, que o social, que é o que o ESG se propõe. Muito obrigado, doutora Tatiana. Dentro do objetivo da gente procurar realmente encerrar no prazo, eu agradeço a todos os palestrantes, agradeço também as pessoas que realmente nos deram aí o tempo de nos ouvir. As perguntas que não foram feitas serão respondidas diretamente. E muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.